E o nosso primeiro assunto de hoje é sobre guarda dos filhos, é sobre pensão, sobre conflitos entre casal em relação à guarda compartilhada e tudo mais. A gente vai entender melhor, né, essa história que é corriqueira no dia a dia das pessoas. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo a Lelian Guimarães, que é advogada especialista em conflitos de guarda, e a gente vai saber um pouco mais sobre toda essa situação. Lelian, obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de falar a respeito desse assunto. Legal. Antes de bater um papo com ela, eu quero falar para você que está precisando aí de dinheiro, está numa situação difícil, da JCA Cred. Você vai falar com o nosso amigo Júlio Amâncio. Você que é aposentado, é pensionista, é funcionário público, o Júlio consegue fazer o seu empréstimo ou renegociar seus empréstimos consignados junto aos bancos. E ainda você fica com dinheiro no bolso. E você que tem o benefício do Auxílio Brasil, a JCA Cred já está fazendo o cadastro para você do empréstimo consignado. E não é só isso. O Júlio também trabalha com consórcio, ele tem carta contemplada, viu? Seguro, financiamento de veículos, imóveis. E você que precisa de um valor mais alto de empréstimo e tem um carro ou imóvel quitado, a JCA Cred consegue refinanciar o seu próprio bem, liberando um valor legal, com taxas baixíssimas e um prazo super bacana. Para te ajudar nesse momento, pode contar com o Júlio e o pessoal da JCA Cred, lá na Rua Coronel José Júlio, a Rua da Estação 671, em frente ao consultório do Dr. Ranzani. Anota o WhatsApp aí do Júlio e do pessoal da JCA Cred. É o 995960448. Bom, pensão, brigas por conta de guarda dos filhos, é sempre motivos de muitos conflitos aí, corriqueiros, né, no dia a dia das pessoas. Lelian, conta pra gente, né, como funciona, por exemplo, a guarda compartilhada? Vamos lá. A guarda existe, eu até tinha comentado com você um pouquinho antes, né, existe uma diferença entre o que é a guarda compartilhada do ponto de vista legal e o que normalmente é estabelecido nos processos judiciais. Do meu ponto de vista, isso acaba acontecendo, existe essa diferença muito por desconhecimento em relação ao que efetivamente é possível do ponto de vista da lei e o que a lei estabelece, né? A gente tem o Código Civil estabelece que ainda que haja conflito, né, entre os pais, que os pais não estejam ali se entendendo muito bem, a guarda a ser aplicada será a guarda compartilhada, a menos que um dos genitores abra mão, né? Então, se a mãe ou o pai abrir mão da guarda unilateral, a guarda vai ser compartilhada. Ocorre que, normalmente, é estabelecido uma guarda compartilhada no papel, onde a convivência se dá aos finais de semanas alternados. Então, o pai vai pegar a criança a cada 15 dias, o que dá mais ou menos uns 4 dias no mês, né? Isso não é bom nem para a criança, porque daí ela fica tolhida da presença do pai. Não é bom para a mãe, porque ela fica sobrecarregada com toda a responsabilidade em relação à criança. E, obviamente, também não é bom para o pai, porque ele fica afastado do convívio com os filhos. Sim. Quando, na verdade, a possibilidade, o que a lei estabelece é que a guarda compartilhada será a responsabilização conjunta em relação aos filhos, então os pais irão se responsabilizar, mas também haverá, se possível, né, considerando as condições fáticas, será feita a divisão equilibrada do tempo de convivência. Quer dizer que o filho vai ficar 15 dias com um, 15 dias com outro? Não. Quer dizer que o tempo que os pais vão conviver com eles, com seus filhos, pode ser dividido de uma maneira que eles consigam efetivamente se responsabilizar, né? E aí eu entendo, eu sou de uma posição que, assim, eu divirjo muito em relação ao que as pessoas falam, porque se você for procurar um advogado, existe grandes chances de que você ouça que a guarda compartilhada é somente a responsabilização conjunta e não tem muito a ver com a convivência. E eu entendo que, e a lei me parece muito clara em relação a isso, que se você não tem tempo de convivência, não tem como você se responsabilizar em relação a um filho, né? Mas tem que o pai vai decidir em relação à escola, por exemplo, ao médico. Aí eu te pergunto, quantas vezes uma criança na vida troca de escola?
Quantas vezes é necessário, a menos que a criança tenha algum problema de saúde, né? Quantas vezes a criança vai demandar aí decisões importantes relacionadas a médico? Mas se a gente for reduzir a guarda compartilhada a essa responsabilização, que é o que muitos defendem, né? Não, o pai vai decidir em relação à vida do filho. Se a gente reduzir a isso, significa que esse pai não vai ser nada. O padeiro vai ver a criança mais do que o pai, né? E acaba, por consequência, tendo muito mais influência na vida dessa criança, né? Então, é possível, né? A lei estabelece que aí, se existem condições fáticas, né? E a realidade daquela família não vai impor sofrimento para a criança, é possível haver a divisão equilibrada do tempo de convivência. Só para exemplificar, né? Uma situação em que os pais moram na mesma cidade. Às vezes, eu tenho um caso específico no meu escritório, né, que os pais moram não apenas no mesmo bairro, eles moram na mesma rua. Então, nessa situação, eles moram na mesma rua. Qual é a dificuldade dessa criança transitar entre uma casa e outra, né? Com mais frequência. Então, o que a lei dispõe é a respeito disso. Se as condições fáticas, né, a realidade daquela família não vai impor sofrimento para a criança, pode ser dividido o tempo de maneira equilibrada, e aí a criança vai circular entre as duas casas. Mas e no caso do pai, por exemplo, morar em outra cidade, como é que faz? Aí sim seria estabelecida uma guarda, é possível estabelecer a guarda compartilhada mesmo com os pais morando em cidades diferentes, mas aí sim o que haveria seria apenas a responsabilização conjunta. Então, eventuais decisões que forem tomadas aí em relação à vida desse filho teriam que ser compartilhadas entre os pais. A vontade do filho, né? Até que, por exemplo, claro que uma criança pequenininha que ainda não entende muito das coisas é difícil, mas a vontade, por exemplo, de uma criança que já tem noção um pouquinho das coisas, prevalece também na decisão do juiz de sei lá, quero morar com a minha mãe, não quero morar com meu pai. Isso aí ajuda também ao juiz decidir alguma coisa? Depende muito do contexto, né? O que eu entendo que é essencial é que a gente não coloque, né, nem os pais, nem o juiz, nem os advogados coloquem a criança na posição de decidir o rumo da vida dela, né? Eu vou decidir porque existem certas decisões que é difícil até para a gente tomar, né? Para um adulto tomar. Imagina uma criança, então os pais estão ali em conflito em relação ao convívio com esse filho, e aí de repente coloca a criança na posição de decidir se ela vai morar com o pai ou não, se ela vai morar com a mãe ou não. Para a criança é como se ela estivesse excluindo alguém da vida dela. Então, é importante e isso acontece nos processos, que a criança seja ouvida, né? A partir do momento que a criança tem condições de se expressar, os processos geralmente que discutem a guarda e a convivência, eles geralmente passam por perícias, né? Tem perícia social, perícia psicológica, às vezes tem perícia médica, né? Com um psiquiatra ou outro profissional, dependendo da necessidade do caso. Mas aí vai passar por essas perícias e aí a criança na perícia será ouvida, né? Então, aí na perícia ela vai ter condições de dizer aquilo que ela deseja, né? Ou a percepção dela em relação ao que está acontecendo ali, mas aquilo vai passar por um filtro de um profissional, o psicólogo, por exemplo, vai ouvir, e aí esse profissional vai fazer um relato para o juiz. E aí eu tô falando na esfera civil, né? Quando a gente está falando de processo de família. Quando é crime, o procedimento é um pouquinho diferente, mas a criança também é ouvida por um especialista. E aí é nesse sentido, né? A opinião dela vai ser ouvida, o juiz vai considerar, mas não vai tomar, porque ele falou, ele vai morar com o pai. Porque ele falou que quer morar com o pai, vai morar com o pai. Não necessariamente, né? O juiz vai avaliar todo o contexto ali para decidir. Sempre é preciso procurar a justiça? Dá para se entender pai e mãe separados, envolvendo a criança, a guarda do filho, sem envolver a justiça? É a melhor forma? Como que você pode explicar isso para a gente também, essa situação? Às vezes, muita gente não quer envolver a justiça, mas acaba tendo que envolver, né? Olha, eu conheço situações de pais que convivem muito bem, né? Ambos têm a convivência com o filho, existe aí a questão do suporte financeiro, e eles não entraram com processo na justiça, né? Porque a verdade é o seguinte, existe no direito brasileiro um instituto que se chama poder familiar. Antigamente, acho que talvez as pessoas conheçam o tal do pátrio poder,
né? Hoje a gente chama de poder familiar, que é um conjunto de direitos e deveres que os pais têm em relação aos filhos. Então, uma vez que você registrou uma criança no teu nome, surge para você alguns direitos e alguns deveres, né? Dever de cuidar, de alimentar, de educar, e também tem o direito de você ter esse filho com você. Se alguém pegar o seu filho, você pode ir lá e tomar aquela criança de volta. Enfim, tem alguns direitos e deveres. Isso é o poder familiar. Quando o casal se separa ou ele tem um filho numa situação em que não houve uma união conjugal, esse poder familiar ele não se modifica. Então, em tese, se os pais se eles quiserem, se eles se entenderem bem em relação a isso, não há necessidade de você regulamentar a guarda e a convivência com os filhos. Mas isso acaba protegendo. A gente sabe que, infelizmente, as pessoas não têm tanta... não sei se a palavra seria maturidade, né? Mas às vezes acaba gerando conflito, porque tem interesse, aí muda. Às vezes você vive uma realidade hoje, amanhã você separa e aí surge uma terceira pessoa, então os interesses daquele pai ou daquela mãe podem mudar, né? E aí isso vai impactar na convivência com o outro, vai impactar em despesas. Mas, então é interessante entrar. É interessante realmente ter a justiça ali para comprovar tudo, é isso? Sim, é interessante regulamentar a situação para que, até porque, assim, como é comum que as pessoas entrem em conflito, isso não é uma regra, né? Mas infelizmente acontece. E pode acontecer, inclusive, por conta disso, né? Se você separou, naturalmente a tua realidade muda, né? Você vai mudar de casa, você vai mudar seus interesses, muda suas atividades. Então, tem um monte de coisa que pode mudar. E isso pode impactar na convivência com os filhos, na realidade do outro. Então, por isso é importante regulamentar para que as pessoas tenham um parâmetro para seguir. Mas não significa que, uma vez que o juiz estabeleceu, não significa que aquilo é uma regra imutável, que tem que ser aquilo. Pode mudar. As pessoas podem fazer de acordo com o que elas entendem que é melhor para a realidade delas. Então, é legal entender que nem sempre procurar justiça quer dizer que está tendo um conflito grande entre o pai e a mãe, né? Não, você estava dizendo que é uma forma de regulamentar, de deixar de acordo com as regras, né? Isso é legal. Isso. A mãe sempre tem prioridade na guarda do filho? Na verdade, aí a gente tem que falar da questão do que é a lei e o que é a realidade. Na prática, o que acaba acontecendo é que, majoritariamente, a guarda ou é da mãe, guarda unilateral da mãe, ou ela é compartilhada, e aí... é feita uma coisa nos processos, né, que surgiu, não sei de onde exatamente que surgiu, porque não é da lei, não existe isso na lei, mas estabelece-se a guarda compartilhada com residência fixa com a mãe, embora não haja previsão legal de fixação de residência. Se você for olhar por aí, se você for perguntar, a residência é fixa com a mãe. Disso redunda que a guarda, no final das contas, acaba sendo da mãe. Então... legalmente, os pais, tanto pai quanto mãe, têm poderes iguais em relação aos filhos, né? Por conta do poder familiar. Tem as mesmas obrigações, os mesmos direitos. No entanto, na prática, o que acaba acontecendo é que, normalmente, a guarda é fixada de alguma maneira com a mãe. E se o pai não tiver consciência de que ele pode... Porque isso é uma coisa... Eu trabalho há 8 anos, mais ou menos. Eu sou advogada há 10 anos. Trabalho há mais ou menos 8, 9 anos com conflito de guarda e convivência. E nesse período o que eu percebo é que... e os meus clientes normalmente são homens, né? São os pais. E o que eu percebo é que muito homem desconhece essa possibilidade de conviver mais com os filhos, né? Então... Muito homem acha que a guarda é compartilhada e ele só vai ver final de semana mesmo. Então, assim, às vezes não é só... Tem desinteresse? Tem desinteresse. Mas tem muito um desconhecimento de que é possível fazer de uma outra maneira. E aí, isso tem uma explicação também, né? A gente tem um histórico legislativo que impunha, até bem pouco tempo atrás, a gente está falando a partir de 2002 apenas, que a lei mudou efetivamente, né? Mas até então... a gente tinha um Código Civil que estabelecia que a guarda dos filhos seria da mulher, né? E aí o juiz somente iria rever essa questão isso que é o pior, né? O juiz só iria rever essa questão da guarda ser ou não da mulher se existisse alguma questão de ordem moral, né, que dissesse para esse juiz que, olha, não dá para essas crianças ficarem com essa mãe, né? Então, a gente tem um ranço legislativo aí em relação a isso, de que as mulheres acabam muitas vezes resistindo inconscientemente a esse compartilhamento de guarda por conta dessa sensaçãozinha que dá de que, se o filho não estiver comigo, parece que tem alguma coisa errada, né?
E os homens também acham que, não, é da mãe mesmo, e aí fica por isso mesmo. Mas é possível fazer, legalmente é possível, e na prática, né, no dia, eu sempre falo isso para as pessoas, né? Não é porque existe uma sentença judicial, a sentença é interessante para que vocês tenham um parâmetro, né? Porque as coisas podem mudar, hoje está tudo bem, mas amanhã pode não estar. Então, é interessante para que vocês tenham um parâmetro. No entanto, a gente está falando de família, né? Não cabe a um juiz decidir o que é melhor, e ele nem tem condições de decidir de maneira acertada, mais assertiva, o que é melhor para a minha realidade, para a minha vida. Sim. Então, sou eu aqui decidindo com o meu ex-marido qual que vai ser o melhor caminho. E deixa eu te perguntar uma coisa, né? A mãe ficar falando mal do pai para o filho também pode gerar alguma consequência para a mãe? Pode. A gente tem desde 2010 uma lei 2.300... E vice-versa, né? O pai falando mal da mãe também. Sim. Inclusive, é possível responsabilizar outras... na verdade, assim, responsabilizar não diretamente, mas a gente consegue incluir travas, digamos assim, devido à lei 2.318, né? Chamada Lei da Alienação Parental, que... Ela visa justamente impedir que continue esse tipo de comportamento. Porque o que acaba acontecendo, e talvez as pessoas não saibam, é isso, né? Quando um pai ou uma mãe começa a falar mal do outro, começa a impor obstáculos para a convivência, a criança vai naturalmente se afastando, né? E é óbvio, se você não convive, eu não convivo com meu pai, eu não o afeto vai diminuindo, né? A coisa vai amornando. Vai esfriando. E aí, dependendo de como for a interferência do outro, pode haver rompimento mesmo. Infelizmente, eu acompanho casos de pais que é como se os filhos estivessem mortos, né? E filhos órfãos de pais vivos, que consideram os pais que não têm relação nenhuma por conta da interferência negativa de alguém da família. Né? E isso, a gente tem a lei da alienação parental, que visa justamente impedir a continuidade desse tipo de comportamento. Então, se o pai ou a mãe, né, suspeita que algo nesse sentido está ocorrendo, aí eu volto na questão do decidir em conjunto, né? Isso é importante que, primeiro, você tenha consciência de que existem determinados comportamentos, determinadas situações que elas decorrem do viver de cada um, né? Do modo como do modo como a tua realidade foi estruturada. Então, cabe a mim, se eu tenho um filho contigo, cabe a mim sentar com você, apesar das dores, apesar da raiva, e falar, vamos resolver aqui. Se não resolver, aí partir para o judicial. Existem algumas medidas que podem ser tomadas dentro do processo, aplicação de multa, advertência, aplicação de multa. Pode haver o aumento do tempo de convivência, né? Se você está sendo, por exemplo, impedido de conviver com o seu filho. E aí a gente demonstra que está ocorrendo a prática de alienação parental ou algo nesse sentido, o juiz pode aumentar o tempo de convivência, mas pode também estabelecer regras. Por exemplo, às vezes acontece o pai tenta ligar para o filho, por exemplo, e não consegue. É possível, por exemplo, que o juiz estabeleça que, olha, se está havendo problema em relação a isso, a única forma que acontece a única forma do pai ter contato com o filho é através do telefone. Só que aí o telefone nunca está ligado, o telefone nunca funciona. Aí, em alguns casos, é possível, mas isso depende do entendimento do juiz em relação ao que vai ser feito, né? É possível que o juiz, por exemplo, determine que aquela mãe ou aquele pai mantenha um telefone celular ligado. Porque às vezes acontece, o pai dá o telefone, eu tenho um cliente que acontece algo parecido. Ele deu o telefone para a filha, mas o telefone praticamente nunca funciona. Entendi. Né? Fala pra gente também, o juiz determina, você pode 3 vezes por semana ver teu filho, um exemplo, né? O pai, por exemplo, né? O filho convive com a mãe, o pai pode ver por 3 ou 2 dias. Se o pai quiser ver mais, ele pode, mesmo com a determinação do juiz, ou não? Não existe nenhum impedimento. O que muitas vezes... Mas se a mãe não quiser, ele não pode. Ele não vai conseguir porque cria-se um conflito, né? Mas impedimento, não existe impedimento nenhum, porque ele é o pai, não é porque existe na verdade, a sentença, ela deve servir de parâmetro. Não tem nem mínimo nem máximo. Isso, não tem nem mínimo nem máximo. O que acontece é que quando entra nesse tipo de divergência, só outro processo, para aí rever, né? Aí entraria, né, numa situação de prática de alienação parental, né? Você tem um direito estabelecido, ou às vezes, isso é muito comum acontecer, né? A mãe coloca a criança na creche,
mas o pai tem, por exemplo, disponibilidade de ficar naquele período que a criança está na creche, o pai teria condições de ficar com a criança. Ele tem condições de cuidar, ele tem tempo disponível para estar com aquela criança, mas a mãe coloca na creche. Aí, muitas vezes, o pai fica indignado. Fala, mas como assim? É melhor deixar numa creche sendo cuidada por terceiros do que deixar comigo? Né? E aí, esse tipo de situação, para se resolver, não precisaria. Né? Não precisaria, porque é uma questão de bom senso, é uma questão de sentar, de conversar. A mãe poderia simplesmente abrir mão e falar, não, fica com você nesse período. Mas, como geralmente há essa resistência, aí é necessário ingressar com o processo na justiça para que isso seja discutido, apresentadas as razões para o juiz, e aí ele vai decidir o que ele faz em relação a isso. Se aumenta o tempo de convivência, se muda a guarda, enfim, aí depende do caso, do que for pedido. Vamos falar de pensão agora, porque a gente também vê que a lei é muito forte nesse quesito de pensão, né? Se o pai não paga a pensão, ele vai preso, né? Vai. Fala pra gente, como é que é definido o valor da pensão? A pensão ela é definida com base em 3 critérios, né? Uma vez que você entra com o processo na justiça, o juiz vai considerar a necessidade da criança, e aí muitas vezes essa necessidade pode ser a necessidade presumida, né? Uma criança precisa comer, precisa dormir, precisa de uma casa, precisa de uma série de coisas. Então, necessidade do filho existe. A possibilidade do pai, né? E aí isso vai ser considerado a questão, a possibilidade de pagamento dele mesmo, né? Então, o quanto que ele ganha, isso vai ser pesado. E também a proporcionalidade, que seria algo como quem pode mais, paga mais. Deixa eu falar uma coisa, se o pai está desempregado, ele que se vire, tem que pagar, tem que pagar, porque aí entra a questão da necessidade da criança, né? Independentemente do pai estar desempregado, a criança precisa comer. Exatamente. Sim, a criança precisa comer, então ele que se vire, não tem jeito. Atrás. Aí estabelece, mesmo em caso de desemprego, aí no caso de desemprego, os juízes eles costumam estabelecer um percentual do salário mínimo, geralmente fica estabelecido assim nas sentenças, né? Um percentual do salário mínimo, um valor sobre o valor do salário mínimo vigente no ano de pagamento, no mês de pagamento, ou né, um percentual sobre a renda. Então, se a pessoa trabalha como empregado numa empresa, vai ter um percentual, geralmente esse percentual fica entre 30% e 33% dos rendimentos do pai, mas isso também não existe uma regra legal, acabou. Mas quem ganha mais, paga mais. Porque assim, precisa ser considerado que os dois têm responsabilidades em relação aos filhos, né? Então, essa questão do quem pode mais, paga mais, acaba sendo válida para situações onde os pais, ambos, ganham bem. Né? Então, eles têm uma condição financeira e aí vai se estabelecer quanto que vai ser fixado de pensão para um pagar para o outro para ajudar ali, para contribuir no sustento daquela criança. Quando o valor, quando a família tem uma renda baixa, isso já não é tão considerado, até porque aí a gente cai na coisa do desemprego, né? Tá desempregado, como que eu vou pesar quem pode mais? Né? Então, acaba fixando ali o percentual, o que é a praxe, né? Geralmente, 1/3 do salário mínimo, e aí no caso de emprego, geralmente 30%, 33% do salário. Isso pode ser mais e pode ser menos. E até quando tem que pagar? Aí geralmente estabelece na sentença, não tem uma data também. Né? Então, você entra com o processo, vai ser avaliada serão avaliadas essas questões, e aí a pessoa, o pai mesmo, né, se, por exemplo, eu trabalho e recebo dia 10. Então, para mim, o ideal é pagar no dia 15, né, ou dia 11. E aí ele estabelece qual seria a data melhor para pagamento. E aí isso é fixado. E tem a questão também do pagamento da pensão. Então, o pai vai lá e paga a pensão. Mas ele paga direto para a mãe em dinheiro vivo. E aí, muitas vezes, a pessoa pode alegar que não recebeu esse dinheiro, né? E aí, o pai não tem como provar que pagou. E aí, ele paga de novo. E tem que pagar de novo. Se ela entrar com cobrança, tem que pagar. Existe um jargão jurídico que fala assim, quem paga mal, paga 2 vezes. Aí, tá vendo? Né? Então, é sempre importante ter um comprovante de pagamento. É essencial. Um recibo que a mãe assina. Pode fazer de próprio punho até, mas coloca lá, recebi, põe a assinatura da pessoa, a data, né? E não tem problema nenhum. Mas é necessário que tenha algum comprovante. Fazer depósito direto. Não adianta também fazer... Isso dá um rolo danado se for discutir. O depósito... como é que chama? No caixa eletrônico. Caixa eletrônico. Que você vai lá e coloca o envelope. Sim. Né?
Nesse tipo de situação, se há um processo judicial de cobrança, fica mais difícil do pai demonstrar que ele pagou. Porque o envelope, você pega o envelope, você coloca lá, mas você não... E se não tiver dinheiro lá dentro? Então, aquele comprovante que o pai tem, ele não é necessariamente um comprovante. Hoje em dia é tudo Pix, né? A maioria das vezes, então... Facilita. Pix tem lá o comprovante, você guarda, não apaga não, né? Normalmente fica também salvo no aplicativo, né, que você usa. Então, é um comprovante ali que você está seguro que pagou. Sim, sim. Né? É importante, então, os pais que dão dinheiro na mão, muitas vezes, na maioria das vezes, acredito, as mães têm esse bom senso, não vão querer agir de má fé. Mas há casos. Mas acontece, né? acontece. Há casos, né? Acontece. Só o pai tem que pagar a pensão? A mãe não tem que pagar? Por exemplo, quando o pai é o detentor da guarda do filho e não a mãe não tem que pagar a pensão? Tem, sim, tem. É o que eu falei, a obrigação em relação aos filhos é mútua e ela é igual. É que a gente nunca vê isso, né? Quando a gente fala pensão, já remete ao pai ter que pagar, né? Então, o que acaba acontecendo? Aí é um achismo meu, né? Do meu ponto de vista, o que acaba acontecendo, né? A questão, por exemplo, da fixação do endereço de residência com a mãe é inclusive por isso. Por conta da fixação da pensão. Então, se a residência é com a mãe, fixa-se uma pensão. É como se a guarda dela, então, aí a pensão é em favor dela. Existem várias questões que envolvem isso, né? A questão de salário, a questão do próprio cuidado dos filhos. Geralmente, a mulher é que precisa parar para poder cuidar dos filhos, porque às vezes não tem jeito, né? Não, existem algumas situações, a criança não mama, nem nada, o homem consegue cuidar. Mas em outras situações não tem jeito, tem que ser a mulher mesmo. Então, isso tudo tem uma série de implicações. Mas, quando a guarda, por exemplo, é do pai, é necessário, esse pai, aí ele precisa entrar com processo na justiça também, né? Porque, e aí isso é importante dizer, né? As pessoas acham que nasceu a criança, registrou, ele vai pagar pensão, o cara tem que já automaticamente pagar pensão. E não. Né? Se a mãe, no caso a mãe está com a criança, né? Se ela não entra com o processo pedindo a pensão e o cara não pagar, depois ela não consegue cobrar esse período. Então, a criança nasceu, passou 3 anos. Ela não entrou com o processo pedindo a pensão. Então, esses 3 anos, aí completou 3 anos, ela foi lá e entrou com o processo pedindo. Aí o juiz vai avaliar a questão da necessidade, a possibilidade do pai, a proporcionalidade ali, e vai fixar um valor X. A partir disso, se ele não pagar, aí ele pode ser acionado na justiça e pode, inclusive, ser preso. Mas somente por esse valor, aí a partir dos 3 anos. Os 3 anos que ficaram para trás, ela não consegue cobrar. Legal falar, quando que a pessoa é presa? Atrasou um mês, já é preso? É que a justiça não funciona assim tão rapidamente, né? Mas, em tese, atrasou um dia, a mãe já pode entrar com o processo na justiça cobrando. Não existe um limite, né? Atrasou um mês. O que acaba acontecendo é que a pessoa atrasou um dia, você não vai entrar com o processo porque... E tem a justificativa da pessoa que paga, né? Sim. Pode haver alguma justificativa, então você espera um pouco, mas a partir de venceu, não existe uma data mínima para cobrar. A nossa amiga ouvinte aqui, ela está perguntando, na questão se o pai é incapaz, os avós têm que pagar? No caso, se o pai é incapaz de pagar a pensão. Se ele não tem condições, os avós podem ser acionados, mas não é aquele tão negócio, simples. ele tem que se virar, né? Sim, ele tem que se virar nos 30 e aí o que acontece? Quando o pai não tem condições de pagar, é preciso que essa mãe entre com um processo na justiça, ela vai cobrar esse pai, vai tentar encontrar meios para que esse pai se responsabilize. Se ficar demonstrado que ele realmente não tem condições, aí sim é possível ingressar contra os avós. Mas primeiro precisam ser esgotadas todas as possibilidades de responsabilização desse pai em relação ao pagamento. No caso de desemprego, assim, ele tem que, se está desempregado, tem que fazer um biquinho ali, tem que se virar. Mas no caso de doença, por exemplo, incapacidade, né? Sofreu um acidente tetraplégico, paraplégico, essas coisas aí é possível acionar os avós. E, inclusive, é possível acionar os 2 avós, né? Tanto os avós paternos quanto maternos, né? Você aciona para que eles se responsabilizem pelo pagamento. Que papo interessante e como a hora passa rápido aqui, viu? Lilian, batendo um papo com a gente. Lilian Guimarães, advogada, especialista em conflitos de guarda e convivência. Você vai voltar aqui para falar numa outra oportunidade de mais assuntos aí, porque é um assunto que está presente na vida de todo mundo, né? Então, é legal você voltar e falar com a gente. Obrigado pela presença aqui. Eu queria que você falasse aí onde fica o seu escritório, contato, para o pessoal poder estar entrando em contato com você e resolvendo todas essas situações.
A gente espera que não precise de advogado, mas se precisar, eu fico na Rua Coronel José Júlio, número 671. O meu telefone, que é também o WhatsApp, é 19, né? 99111 6958. Pode entrar em contato comigo, se precisar. Geralmente, eu tenho por hábito, quando a pessoa me chama, eu tenho por hábito já pedir para a pessoa me mandar um áudio explicando o que está acontecendo, porque às vezes a gente já consegue dar uma orientação ali em relação ao que é possível fazer já pelo WhatsApp mesmo, a gente já agiliza algumas coisas e aí, se for o caso, marca para a gente conversar. Tá certo. Obrigado, viu? Nada, eu que agradeço.